Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo a regravação dessa live, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional e atendo pacientes com hidradenite supurativa. Bom dia, Eunice, Beatriz. O tema da live de hoje é quais são os exames importantes na hidradenite. Essa é a terceira live dessa semana de aquecimento, a semana que antecede a nossa jornada da hidradenite sem inflamação, que vai acontecer do dia 24 ao dia 30 de março, ou seja, na semana que vem. Então, se você ainda não está inscrito na jornada, é só digitar guia aqui nos comentários da live, que a gente vai te mandar tanto a apostila dessa semana quanto a inscrição da semana que vem. Lembrando que as aulas da semana que vem, elas não acontecem aqui no Instagram. Elas são aulas que são dadas de uma maneira externa. É online, é gratuito, mas não acontece aqui. Então precisa realizar a inscrição para poder receber o link das aulas, certo? Bom dia, Fernanda, Kerley, Priscila, Raquel, sejam todos muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de exames laboratoriais. Bom dia, Ana, que também é uma coisa que me pedem bastante, né? Eu acho que existe muita dúvida em relação a isso. Eu, inclusive, vou pegar aqui um exame de uma paciente minha para poder mostrar para vocês. Não é esse exame que eu quero. Calma. Porque eu queria mostrar algumas coisas na prática, né? Eu acho que esse aqui. Deixa eu. Tenho alguns aqui. Bom dia! Bom dia, Adriana! O som tá funcionando, né? Pelo jeito. Tá tudo indo certinho, né? Tudo bom. Que bom. Então vamos lá. Deixa eu... Ah, tem os outros aqui. Deixa eu ver se eu acho algum dos bons. Esse tá negativo. É que eu queria ver um exame com ASCA positivo que eu peguei esses dias para poder mostrar para vocês. Não tem. Opa. Mas vamos lá, que aí eu vou falando com vocês e vou procurando aqui ao mesmo tempo, que eu não consegui procurar antes. Enfim, vamos lá. Quais são os exames que são importantes quando a gente fala de hidradenite? Quem não tá me vendo... Tá todo mundo me vendo e me escutando, né? Só a Adriana que não está me vendo. A minha imagem tá indo para todo mundo. Tá tudo certo, né? Então tá, vamos continuar. Quando a gente fala de hidradenite, alguns exames que são importantes, né? Ontem a gente estava falando sobre suplementação. E aí, que bom, Matheus, obrigada. Então, quando a gente fala de suplementação, a gente fala de exames laboratoriais, né? Então, ontem eu estava conversando que hoje a live ia ser uma complementação não só da live de ontem, que foi sobre suplementação, como da live de segunda-feira, que a gente começou falando sobre a alimentação, sobre os nutrientes que vocês não estão comendo, sobre uma alimentação desregrada, né? Então, as lives, como eu falei ontem, elas se complementam. Elas vão contando uma historinha ao longo dessa semana, né? Então, quando a gente pede exames laboratoriais, quando a gente avalia esses exames laboratoriais dos pacientes, dos alunos, quando a gente fala sobre exames na hidradenite, o que a gente está querendo com esse exame? A gente está querendo exatamente checar as deficiências de vitaminas e minerais, a gente está querendo entender
como é que aquele corpo lá de segunda-feira, que eu falei das fibras, do excesso de alimento refinado, dos laticínios, dos industrializados, como é que esse corpo está funcionando? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de exames, só que não é correto falar que só esses exames são importantes. Porque uma coisa que eu gosto muito de falar é que hidradenite, a gente quando cuida de uma pessoa com hidradenite, a gente não cuida da hidradenite, a gente cuida da pessoa que tem hidradenite. Então não tem como você olhar só para a hidradenite e não olhar para o restante de quem está aí na sua frente, né? Seja virtualmente, seja presencialmente, enfim. Então você tem que olhar para tudo. Então, exames como triglicerídeo, colesterol, isso tudo é importante também. Apesar de não ser uma relação direta, a gente precisa saber como é que está o funcionamento dessa parte do corpo, né? Mas exames que muitas vezes as pessoas passam batido, assim, acham que não vão ser importantes para a hidradenite, por exemplo, exame de fígado é importante para a hidradenite. A gente precisa saber como esse fígado está funcionando, até porque paciente com hidradenite é um paciente que toma muito remédio ao longo da vida, né? E aí, por exemplo, ontem, um suplemento que eu deixei de falar, a gente acabou indo para suplementação de proteína, de creatina, foi a cúrcuma. Então, paciente com hidradenite para suplementar cúrcuma, será que o fígado está funcionando? Porque quando a gente faz fitoterapia, a gente tem que ter esse cuidado, né? Já que ele vem tomando uma série de antibióticos, anti-inflamatórios, às vezes toma corticoide. Então a gente precisa avaliar. Então são exames que às vezes a gente vai achar, mas isso daí não foi por conta da hidradenite. Mas precisa avaliar fígado, assim como colesterol, triglicerídeo, porque a gente vai estar avaliando o comportamento alimentar dessa pessoa, que vai interferir no funcionamento do corpo. E quando interfere no funcionamento do corpo, vai interferir na hidradenite, na inflamação da hidradenite. Então são coisas que a gente às vezes não liga uma coisa a outra. Bom dia, Sueli. E claro que tem uns exames um pouco mais específicos, que a gente está querendo investigar algumas coisas mais específicas da hidradenite, né? Que aí eu já vou falar aqui. Mas um outro exame também que é bem comum e bobinho e que tem tudo a ver com a hidradenite, e aí a gente vai puxar um assunto lá de segunda-feira, é glicose, glicada e insulina. Lembra na segunda, para quem não viu a live de segunda-feira, a live tá gravada. Para quem não viu a live de segunda-feira, na segunda-feira a gente falou sobre leites e derivados, falou sobre farinhas refinadas, falou sobre a falta de fibra que vocês não comem, e isso interfere exatamente glicose, glicada e insulina. Então, o leite e os derivados, como eu falei lá na segunda-feira, eles aumentam uma substância chamada IGF-1, que obstrui o folículo piloso. E o leite e os derivados, eles são hiperinsulinêmicos. Então, uma coisa muito comum da gente avaliar na hidradenite é exatamente a insulina. Deixa eu até... Aqui, ó. Não pode aparecer o nome. Deixa eu tentar. Ó. Vou virar aqui a minha câmera. Deixa eu só botar o dedinho aqui no nome da paciente. Ó. Essa insulina aqui em 14, né? Uma insulina interessante é uma insulina abaixo de 10. Essa insulina nem tá ruim não, hein? Porque eu já peguei insulinas piores. Mas é uma insulina razoavelmente alta, que a gente precisaria baixar. Então, é um exame corriqueiro, digamos assim, mas que ele traz pra gente informações importantes, inclusive informações que têm impacto na alimentação. Que para essa paciente, a gente precisa aumentar a quantidade de fibra, de salada, atividade física, exatamente para que essa insulina vá se ajustando e entrando no nível que a gente considera bom para quem tem hidradenite, né?
E aí, falando de exames mais específicos, né? Um exame que eu gosto muito de pedir é o exame do zinco, exatamente porque o zinco aparece em artigo científico para hidradeniite. E a gente precisa dosar isso para poder acompanhar. O zinco, quando o paciente de hidradeniite chega nos níveis que a gente gostaria de zinco, né? Em torno de 95, a gente continua suplementando, que nem eu falei ontem, numa dosagem mais baixa, ou coloca alimentos fontes de zinco dentro dessa alimentação dessa pessoa, para que a gente mantenha o zinco ali nos 95, né? Então isso é uma parte muito importante. Outro exame muito importante também, que tem relação com a live de ontem, né? É o exame de vitamina D. Como eu falei ontem, a vitamina D é um potente antioxidante, anti-inflamatório. Ele, inclusive, ajuda a regular a insulina. E é importante para quem tem hidradeniite. Então, o exame de vitamina D é um exame que a gente pede com frequência, né? Eu falo a gente porque eu e os dermatologistas costumamos pedir. Ferro e ferritina. Paciente com hidradeniite tem uma tendência a ter ferro baixo. A ferritina algumas vezes está baixa, e quando a ferritina está muito alta, acima dos níveis laboratoriais, é porque esse paciente realmente está muito inflamado. Então a ferritina, ela não traz só informação de ferro, mas ela traz a informação também de inflamação. Então são alguns marcadores inflamatórios, além do PCR, né, que é o mais comum que a gente tem para ver. Assim também como o fibrinogênio, que é um exame que a gente usa também para ver a intensidade dessa inflamação da hidradeniite, né? B12, os pacientes costumam reclamar muito de cansaço, a sensação que eles me descrevem, uma sensação de vontade de dormir o dia inteiro, como se fosse um desânimo, né? E muitas vezes isso é deficiência de B12. Então a gente precisa avaliar B12, eu avalio o ácido fólico também, que é a vitamina B9 do complexo B, que eu acho importante, né? E, finalmente, os exames que são um pouco mais específicos, que eu de vez em quando falo deles aqui, que é os exames para doença celíaca, que todo mundo se refere a ele como os exames do glúten, né? Mas, na verdade, ele é um exame para avaliar a doença celíaca, que é o gliadina, transglutaminase, o endomísio e o HLA, DQ2 e DQ8. É o combo da doença celíaca. Para quem está chegando agora e pegando essa live no meio, se vocês ainda não baixaram o guia, é só digitar guia aqui nos comentários. O que é esse guia? Esse guia, ele é exatamente a apostila que eu criei para essa semana de aquecimento. Deixa eu até mostrar ela aqui para vocês verem do que eu estou falando. Ó. Essa apostila gratuita que eu fiz exatamente para vocês acompanharem. Então tem todas as lives aqui. É só digitar guia. Essa apostila é a mesma que eu entreguei na segunda, a mesma que eu entreguei ontem. Então, se você já pegou, são as mesmas coisas, tá? Ó, tem o exercício da segunda-feira, tem a live de ontem com a imagem que eu expliquei ontem na live, e a live de hoje aqui também está aqui bonitinha, tá? E aí tem o espaço aqui para as anotações. Então, como eu estava falando dos exames, né? Então a gente tem esses exames para a doença celíaca. Mas por que a gente pede exame para a doença celíaca? Porque o glúten, apesar dele não ter uma relação direta com a hidradeniite, direta que eu digo de inflamar, ela tem uma relação direta com aquela imagem que eu mostrei ontem para vocês, da permeabilidade do intestino. Então, o que a gente observa é que alguns pacientes com hidradeniite têm muitas alterações intestinais
e o glúten acaba tendo um impacto nas inflamações da hidradenites. Então, às vezes, mesmo o paciente não sendo celíaco, nós ou excluímos ou reduzimos o glúten. E por que a gente precisa do exame de doença celíaca? Pacientes crônicos inflamatórios têm uma tendência a fazer doença autoimune. Então, eu pego muito paciente que tem hidradenite e uma doença autoimune. Hidradenite Hashimoto, hidradenite doença celíaca, hidradenite lúpus, hidradenite psoríase, hidradenite dermatite atópica. Tenho muitos pacientes que vêm com essa dobradinha, né? Artrite reumatoide. Então a gente precisa avaliar. E quando a gente avalia um paciente com doença autoimune, a gente sempre avalia doença celíaca. Porque a doença celíaca é uma doença que, com as outras autoimunes, ela sempre vem ali nessa dobradinha. Então, antes da gente tirar o glúten, a gente precisa saber se esse paciente é um paciente celíaco ou não. Então, isso é uma questão de responsabilidade. Então, a gente avalia os pacientes antes de fazer a exclusão ou a redução do glúten. Porque esse exame precisa ser feito comendo glúten, porque senão a gente pode ter um falso negativo ali, tá? E aí isso fica mascarado ao longo da vida da pessoa. Isso interfere no tratamento caso ele seja um paciente celíaco. Então, por uma questão de responsabilidade, vocês não podem tirar o glúten sem antes fazer o exame. Isso acontece demais. Eu pego muito paciente que chega sem o glúten e nunca fez o exame. Vamos ter um pouquinho de responsabilidade com a nossa saúde. Combinado? E o outro exame, que é o exame que eu estava até aqui procurando, deixa eu ver se eu até acho novamente aqui, que é o exame do ASCA, que eu queria mostrar um exemplo para vocês, por isso que eu estava aqui na busca dele, porque eu queria eu peguei essa semana um bem positivo, mas eu tenho um aqui já, ASCA. Não tá positivo esse. Vou mostrar esse mesmo, que só tem um deles positivo. Mas faz mal tirar o glúten? Então, Ale, não faz mal tirar o glúten, mas você precisa fazer o exame antes. Tem que ter o exame antes. Porque se você for celíaca e tirar o glúten sem saber que você é celíaca, isso pode te causar prejuízos à saúde a longo prazo, entende? Então, por isso que precisa fazer o exame antes de tirar o glúten, tá? Estavam ali me perguntando quais são os exames, eu não sei se quais são os exames do glúten que você está querendo saber. É gliadina, transglutaminase, endomísio, HLA, DQ2 e DQ8. Todos esses é IgA e IgG. E eu peço também o IgA e o IgG total para ver se está tudo funcionando. Como eu estava falando, e o último exame aqui que eu gostaria de trazer, por nada ali, é o ASCA, que é a abreviação de anticorpo Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae é um fungo, é o fungo que fermenta o vinho, um fungo que fermenta a cerveja, é o fungo que fermenta o pão, é a levedura nutricional, é o levedo de cerveja. Isso tudo é o Saccharomyces em nomes diferentes. E o que a gente sabe dele? A gente sabe que pacientes com hidradenite com esse exame ASCA positivo, quando a gente exclui esses alimentos, a tendência do paciente é melhorar as inflamações. Então, esse é um exame que eu peço para todos os meus pacientes com hidradenite. Eu vou mostrar aqui. Ontem eu tive 2 positivos, eu não estou conseguindo encontrar o outro positivo, mas deixa eu tentar lembrar aqui de quem foi, porque teve um que foi muito positivo e era esse exatamente que eu queria mostrar para vocês, mas eu tenho um positivo aqui. Deixa eu só olhar aqui. Todo mundo que me mandou. Não foi paciente de ontem, ela só me mandou ontem.
Deixa eu ver. Um segundo. E eu vou mostrar pra vocês como é que o exame vem. Tchurururu. Eu acho que é bem esse aqui. Não é não. Enfim, vou mostrar o que eu tenho aqui. Que agora eu perdi novamente. Ai, gente, a pessoa aí um pouquinho enrolada. Achei. Só tirar aqui o nome dela. Ó. Esse exame aqui, só tô com o dedão aqui porque eu tô no nome da paciente. Deixa eu chegar pertinho. Esse aqui é o exame do ASCA, ó. O IgA e o IgG. Normalmente, esse aqui só tá com o IgG positivo, mas eu tava aqui procurando, normalmente vem os dois. Quando vem os dois, aí que a questão é maior, né? Mas esse aqui veio só um, eu pedi pra paciente reduzir, a gente vai observar como vai ter a resposta do corpo dela, mas quando vem os dois, aí realmente é porque o negócio é mais forte. Eu tenho paciente que o IgA e o IgG vem mais de 60 aqui. Era esse paciente que eu estava tentando achar. E tem sido razoavelmente comum isso acontecer quando a gente está medindo, né? De pegar esse ASCA positivo. Eu tenho aqui no Instagram um vídeo com esse paciente de 60 e poucos que deu positivo. Eu tenho, acho que um outro vídeo com os outros pacientes que deram positivo. Essa semana, hoje é quarta-feira, esse é o segundo positivo que eu pego do ASCA. E aí a gente faz essas alterações que eu falei aqui no plano alimentar do paciente, né? A gente precisa tirar tudo que tem no ASCA, né? Então, é o fermento biológico. Então, pão, tudo que leva fermento biológico, massa de pizza, vinho, a cerveja, vinagre tem o Saccharomyces, a mostarda, porque a mostarda tem vinagre. Então, são alimentos que a gente retira da alimentação para observar a reação do corpo. Porque esse exame é um exame de anticorpo. É como se o corpo estivesse respondendo a isso. Então, a gente tem que desensibilizar esse organismo para depois reintroduzir esses alimentos. Então, isso não é uma coisa assim, ad eterno para sempre, ponto final, não, tá? Mais uma restrição. Não, isso é um tratamento. A gente precisa tirar e observar como é que o corpo está reagindo, certo? Então, esses são... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Esses são os exames que eu acredito ser importante, mas como eu comecei falando na live, quando a gente pede exame laboratorial, a gente não pede só esses, né? A gente pede, avalia tudo. Pode, Dânia. O fermento de potinho é o fermento químico, né? O fermento químico tem outras questões de metais pesados e tal, mas assim, não é uma questão pro ASCA em específico, né? Então a gente só tem que ter cuidado com os excessos, né, do que você está fazendo com o fermento químico. Aí é outro assunto. Mas pode sim, tá? Então, como eu estava dizendo, os exames, na verdade, o importante é a gente avaliar o paciente como um todo, né? Não apenas esses exames que eu falei. Esses exames são importantes, mas, por exemplo, selênio é importante, porque a gente avalia também funcionamento de tireoide, bem como todos os exames que envolvem tireoide, os anticorpos da tireoide, são exames que eu avalio com frequência, até para saber como é que está o funcionamento do corpo desse paciente, né? Assim como glicose, insulina, glicada, triglicerídeo, colesterol, fígado. Então a gente avalia a pessoa como um todo, até porque os exames eles conversam entre si. E a gente precisa desses exames para fazer as alterações no plano alimentar. A gente precisa desses exames para orientar essa alimentação. A gente precisa desses exames
para pensar numa suplementação ou para pensar quais dos alimentos a gente precisa dar ênfase na rotina desse paciente. Nem sempre, que nem eu falei ontem, a gente precisa pensar na suplementação em cápsula, né? A vitamina D-25 é uma vitamina D baixa para quem tem hidradenite, ela tem que estar acima de 60 para pacientes crônicos inflamatórios com hidradenite, né? Então a gente precisa sempre avaliar esse conjunto da pessoa, né? Tudo que é importante para o funcionamento adequado dessa imunidade, desse corpo, para poder ajudar na permeabilidade do intestino, que nem eu expliquei ontem, para poder também ajudar na captação de nutriente, para o corpo funcionar e reduzir a inflamação. Então, nada é feito de uma maneira isolada, né? Por isso que ontem eu estava falando que não adiantava eu falar os suplementos interessantes para hidradenite e vocês comprarem eles separados e tomar qualquer dose, porque uma coisa conversa com a outra. Então não adianta eu tomar B2 sem tomar o restante do complexo B. Vou tomar zinco e vou desequilibrar ferro, vou tomar só ferro, vou desequilibrar zinco. Então tudo tem uma relação e um equilíbrio entre si. Então, por isso que focar na alimentação é importante. Ontem, já estou finalizando que já são 8h30, mas ontem à noite foi aula de tirar dúvidas dos alunos do protocolo. E um dos principais assuntos dessa aula de tirar dúvida foi exatamente suplementação e exames laboratoriais, por incrível que pareça. Então ontem a gente estava falando muito sobre isso lá, a dúvida dos alunos era isso, né? Mas não adianta suplementar as coisas separadas e não adianta viver só de cápsula, né? A gente estava falando de disbiose e eles estavam assim, mas qual o suplemento que eu tomo para disbiose? É comida, vocês têm que também parar de querer encapsular tudo e comer tudo em cápsula. Ninguém é astronauta aqui não para ficar tudo encapsulado, né? Então, se a gente não muda a base, exatamente, a alimentação é para a vida, mas a suplementação não precisa ser ad eterno todas elas, entendeu? Porque eu acho muito ruim a gente pensar que a gente vai ter que tomar a mesma cápsula para o resto da vida, vai ficar dependendo disso para sempre. Vocês já tomam tantos remédios, mais uma coisa para tomar, entendeu? Mais uma cápsula para tomar. Então, lembrar que mudar a alimentação, muitas coisas de exame, às vezes, eu não suplemento. Dependendo do nível que tá, a gente dá ênfase na alimentação. Então, vamos mudar a alimentação. E só para finalizar aqui, uma coisa que me veio à cabeça, e às vezes eu recebo mensagem aqui no Instagram, falando, há umas 2 semanas eu recebi uma mensagem assim, falando... mas tratamento para hidradenite é muito caro. Se a gente for pensar em suplementação, sim, vai ser muito caro mesmo. Porque como eu falei ontem, suplemento bom, ele infelizmente é caro. E não adianta ficar tomando suplemento ruim, porque às vezes vai fazer mais mal do que bem. Essas coisas cheias de corante, com origem duvidosa, né? Então... os suplementos eles são para ser tomados quando eles realmente têm necessidade de serem tomados. Os exames laboratoriais eles vêm para apoiar o caminho que a gente tem que direcionar, mas muitas vezes o paciente tem a queixa clínica e no exame não acusa. E a gente sabe de uma coisa, a clínica ela é sempre soberana. A queixa do paciente para o profissional da área de saúde é sempre mais importante do que os exames laboratoriais. A gente precisa levar em consideração o que o paciente está contando pra gente. Mesmo que, nossa, seus exames não... Eu canso de pegar paciente assim, mas os exames não deram nada, por que eu estou me sentindo desse jeito? Porque muitas vezes... os exames, os níveis o exame, ele é baseado numa população, uma média de uma população saudável. Cada corpo é único. Você pode estar reagindo de uma maneira diferente. Se eu ignoro os seus sintomas, eu estou ignorando você. E aí eu não estou fazendo o tratamento individualizado. Eu não estou olhando para o ser humano como ele é, único.
Então a gente precisa levar em consideração também as queixas dos pacientes, né? As queixas dos alunos. Tipo, o que o seu corpo está te dizendo? Ontem na aula do protocolo, um dos alunos estava falando para mim que ele percebeu que ele se sentia muito mal, inflamava, na verdade, quando ele comia berinjela, tomate, pimenta. Ele, não precisa de exame, você está sentindo, tira e observa, e depois reintroduz e observa. Então a gente precisa também começar a prestar atenção na gente. A vida é tão agitada que a gente esquece de olhar para dentro, fica só olhando para fora. Então, é começar a se observar. Então, muitas vezes a gente precisa ver o que o nosso corpo está fazendo. A Sussuarana, Dona Sussuarana está falando aqui que teve desbiose por conta de 3 ciclos de antibiótico, né? E aí a gente precisa prestar atenção nisso, assim, como é que tá o nosso cocô? Tem gente que não olha, tem nojo. Gente, pelo amor de Deus, né? É fisiológico, a gente precisa saber que o nosso corpo tá funcionando. Alimentação orgânica e natural também é cara. Mas aí a gente vai por possibilidades. Entre a orgânica e o alimento industrializado, existem várias coisas que são possíveis. Então, assim, não pode o orgânico, que é o caso da maioria das pessoas que eu atendo, tem os outros. Mas não precisa comer o congelado daquelas marquinhas que a gente conhece, que é cheio de aditivo químico, cheio de glutamato monossódico, para arrebentar com o intestino, né? Vamos comer legumes e verduras. Vai na feira na hora da xepa, pegar os preços mais baratos. Procura os pequenos agricultores. Então a gente tem que dar o jeito que é possível, né? Alimento de mercado, ele tem muito atravessador até chegar no mercado, né? Então, assim, é realmente muito mais caro. Teve uma live que eu falei sobre os alimentos orgânicos, né? Agora eu já não vou lembrar nem mais qual foi a live. Se der um Google, a gente acha pequenos produtores. Antigamente tinha um site que conectava a gente a esses pequenos produtores. Teve uma época que eu comprava direto com o produtor. O produtor, inclusive, entregava na minha casa. Eu não tinha atravessador. Eu não comprava orgânico no mercado. Eu comprava com eles. Eles saíam lá aqui da Serra do Rio e entregava para mim. Ele fazia uma rota, obviamente, né? Não era uma coisa exclusiva. E era infinitamente mais barato. Infinitamente mais barato. Então, um produto orgânico, de qualidade, fresco. Eu ajudava o pequeno produtor me ajudava. E eu não precisava pagar nada para o mercado. Então, a gente tem que ver quais são as possibilidades. Porque entre o orgânico e o alimento congelado de caixinha, existem outras possibilidades. E aí é nessas possibilidades que a gente tem que trabalhar. Exatamente para não precisar de suplementação, porque a suplementação fica caro. O suplemento manipulado fica caro. Suplemento de farmácia, muitas vezes, também é a mesma coisa. É caro e é cheio de corante. Então, para não precisar de suplementação, a gente tem que ir para a alimentação. Ela também está falando que a Solanácea é ruim para ela. Os gases também têm relação, é a fermentação do organismo acontecendo. Uma hiperfermentação tem uma coisa errada, desequilibrada ali, né? Provavelmente, Dani, você está comendo muito alimento verde, é normal sim. A Dani falando que compra no Ceasa. Então é isso. Então é claro que a gente vai ter que ter uma organização diferente. Mas no mercado, de fato, é mais caro. Muito mais caro. Muito. Eu tô, inclusive, para trocar o meu fornecedor de orgânico, porque eu me mudei de bairro. E o orgânico no mercado é muito mais caro. Eu não compro tudo orgânico. Hoje em dia, a única coisa que eu realmente não compro, que não é normal, o comum, né, é o tomate. O restante eu vou comprando o que tá mais barato, né?
Então, o tomate é a única coisa que eu faço questão de ser orgânico, porque o nível de agrotóxico do tomate é muito grande. E o tomate é um alimento que eu consumo muito. Então, o tomate, pra mim, eu compro orgânico. Quando o orgânico tá ruim, eu não compro. Mas o restante todo, eu compro os comuns mesmo. A não ser quando às vezes tem promoção, né? De uma coisa ou de outra, enfim. E aí a gente vai comprando. Mas buscar ou o Ceasa para ter uns alimentos mais baratos, ou buscar os pequenos produtores de orgânico para ter os alimentos mais baratos, é uma solução para quem quer comer com menos agrotóxico, né? Enfim. E aí a gente evita tomar suplemento em grande quantidade. Gente, essa foi a live de hoje. Lembrando que amanhã, quinta-feira e sexta, a gente tem live também. Amanhã faremos um cardápio. E faremos um cardápio como? Com vocês. Eu vou chamar uma pessoa na live, ou seja, vocês vão aparecer. Então, a partir do momento que vocês levantar a mãozinha falando eu quero participar, saiba que ficará gravado e ficará no meu Instagram. Então, só para depois não ter assim, não quero a minha imagem. Se participar, vai querer a imagem, tá? Já tá autorizando a imagem. Então, amanhã eu vou chamar uma pessoa para me trazer uma refeição que tem dificuldade. Ou seja, quem for participar amanhã já vai pensando: qual a refeição que eu gostaria que a Clara me ajudasse a montar uma refeição mais saudável? É o jantar que eu tenho dificuldade? É o almoço que eu tenho dificuldade? É o café da manhã que eu tenho dificuldade? Então pensa que amanhã eu vou ver se eu chamo uma ou duas pessoas pra gente montar um cardápio aqui ao vivo. Obviamente a pessoa tem que ter hidradenite, né? Para me contar qual é a dificuldade e eu trazer a solução e a gente montar esse cardápio junto. Então, amanhã, 8 horas da manhã, nós vamos montar o cardápio de uma ou duas pessoas, dependendo do tempo que isso levar. Tá bom? Eu não tenho hidradenite. E isso é um assunto... Eu vou contar essa história na aula número 1 da semana que vem. É uma história razoavelmente grande. Por que eu comecei a trabalhar com pacientes com hidradenite? Eu conto essa história na aula número 1 da semana que vem, do dia 24. Quem não está inscrito, é só digitar aqui guia, que além de ganhar o guia dessa semana que eu fiz, a apostila, também entra na inscrição gratuita da semana que vem, que vão ser... A gente vai ter aula de dia 24 ao dia 30 de março. E a aula não vai conseguir ser aqui. Café da manhã com dificuldade muito embutido. Então esteja aqui amanhã, quem sabe a senhorita não é sorteada, dona Daniele. Amanhã a gente vê, amanhã a gente resolve quem vai participar da live, tá bom? Um grande beijo e vejo vocês amanhã aqui às 8 horas da manhã. Tchau, tchau.